Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Vitória e eu sou professora de ciências aqui no município de Cascavel e vamos para mais uma aula de ciências. Hoje o tema da nossa aula será sobre fungos. Os fungos, eles fazem parte de um reino chamado Reino Fungi. E esse reino é composto por organismos eucariontes. Que organismos são esses? São os fungos, e estes fungos, eles vão conter um material genético compartimentalizado no núcleo celular. Nossos fungos, eles possuem células, e essas células irão conter o material genético compartimentalizado no núcleo das células. São células organizadas. O DNA ele estará delimitado a um envoltório nuclear, por isso nós chamamos de núcleo, tá? E esses seres podem ser unicelulares, ou seja, possuir apenas uma única célula, e também podem ser pluricelulares, podem conter mais de uma célula, tá bom? Eles não apresentam clorofila, né, um pigmento que é responsável pela fotossíntese, consequentemente, não irão realizar a fotossíntese. A reprodução desses seres é realizada através de esporos, tá? Que são liberados no meio. E nós temos alguns exemplos de fungos, como, por exemplo, os nossos cogumelos, orelhas de pau. É muito comum vocês verem em algumas plantas, em alguns troncos, essas orelhas de pau aqui, né? Nós temos leveduras, cogumelos, bolores, orelhas de pau. E o reino fungi, esses fungos, eles gostam de locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Eles vão utilizar essa matéria orgânica para a obtenção de energia para a sua sobrevivência. Eles são seres heterotróficos, ou seja, eles precisam de matéria orgânica presente no ambiente para a obtenção de energia. Eles não conseguem produzir a própria energia, o próprio alimento deles, tá? E a digestão desses seres é extracorpórea. Os fungos, galerinha, eles são compostos por hifas. Nós temos um exemplo aqui, ó, de várias hifas nesse cogumelo que eu estou passando o cursor. E o conjunto dessas hifas, nós temos o micélio. As hifas, tem aqui uma imagem maiorzinha dela, estão vendo? Elas irão liberar algumas enzimas. Essas enzimas irão ajudar na digestão, ou melhor, na quebra de algumas moléculas orgânicas que podem conter no meio ambiente, e vão quebrar essas moléculas orgânicas em moléculas orgânicas mais simples, para que a partir daí o fungo ele possa absorver aquela molécula orgânica mais simples, né? Porque ela foi quebrada pela ajuda dessas enzimas que as hifas liberaram. E quando essa molécula orgânica estiver quebrada, estiver simples, as nossas hifas irão absorver esse material orgânico, irão utilizá-lo para para a produção de energia desses fungos, tá bom? Professora, mas que matéria orgânica que esses fungos irão pegar do meio ambiente? Por exemplo, gente, os fungos, eles são grandes decompositores, eles são extremamente importantes na cadeia alimentar, em teias alimentares, eles são importantíssimos, porque eles serão os grandes decompositores, juntamente com bactérias, tá bom? Os fungos são decompositores. Quando algum ser vivo morre, os fungos vão lá, liberam essas enzimas irão ajudar na decomposição dessa matéria orgânica, e a partir daí eles irão absorver aquela matéria orgânica daquele ser que está morto, digamos assim, né? Por isso que nós chamamos os fungos de decompositores. Eles irão pegar a matéria orgânica que ainda está presente naquele ser que está
em decomposição, né? Que quem está fazendo essa decomposição? O fungo, tá? Então, o fungo, eles irão soltar substâncias capazes de decompor o alimento presente ao seu redor, produzindo líquido que será absorvido. Quem vai absorver? As hifas. Quem irá liberar essas enzimas? As hifas. As hifas são a pequena, digamos assim, que é a pequena estrutura de um fungo. E a união de todas essas hifas, nós teremos um micélio, tá bom? As leveduras é um exemplo de fungos, tá? São exemplos de seres unicelulares, ou seja, possuem somente uma única célula, e comumente são utilizados como fermento biológico, no preparo de pães, né, de bebidas também. Essas leveduras são capazes de realizar fermentação, processo de obtenção de energia a partir de água, açúcar e só, sem a utilização de oxigênio. Então, gente, lembrem-se, os fungos eles não vão precisar de oxigênio. Não confundam com as plantas. As plantas, elas também não irão precisar de oxigênio, mas irão precisar de gás carbônico, tá bom? Os fungos não, eles só irão precisar de água e açúcar. E a partir desses componentes, eles irão realizar a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, os fungos vão utilizar açúcar, né, que é utilizado pelas leveduras, e a partir daí poderão produzir energia para a própria sobrevivência e também irão produzir gás carbônico e álcool. Por isso, gente, que alguns vinhos, quanto mais antigos forem, melhor, e mais caros, mais valorizados, porque o processo de fermentação está acontecendo ali, ó, por muitos anos. Então, quanto mais tempo o vinho quanto mais tempo tiver a safra, o que é que isso significa? Mais apurado está aquele vinho, mais fermentação aquele vinho passou. Então, mais valioso aquele vinho é. Nós temos também os bolores, que podem crescer sobre praticamente qualquer material orgânico, qualquer material que possa conter substâncias orgânicas, como, por exemplo, frutas, pães, alguma comida que você deixou, né, que tem material orgânico ali presente. Os bolores, eles irão crescer e irão aproveitar esse material orgânico que tem nesses alimentos, tá? São comumente chamados de mofo. Eu não sei se, com certeza vocês já passaram por isso. Você deixou ali um pão, né, comeu hoje, deu para comer amanhã, deu para comer até depois de um dia. Aí, geralmente, no terceiro dia já aparece algum mofo, né? A mãe de vocês diz, não come não, menina, esse pão tá mofado. Então, esses são os bolores que estão crescendo nos pães. E eles estão aproveitando a matéria orgânica presente naquele pão. A reprodução a reprodução acontece nos bolores por meio de esporos e podem ser leves. Esses esporos são leves, por isso são facilmente levados pelo ar, tá bom? Os cogumelos e as orelhas de pau são comumente encontrados em madeira, né? Galhos secos que caíram, até mesmo nas plantas, no caule das plantas, né? Essas orelhas de pau crescem na madeira e aproveitam toda a matéria orgânica presente nesses vegetais. Os cogumelos, embora apresentem diferentes aspectos, todos são construídos de filamentos chamados de hifa. Então, gente, as hifas são pequenos filamentos que irão formar os fungos. E quando nós temos um conjunto de hifas, formamos o micélio. E nós temos aqui um exemplo de micélio, ó, todas essas hifas agrupadas, né? Nessa parte aqui, por fora do solo, nós temos uma estrutura reprodutora, né? Que é essa parte do chapéu, né? Nós temos aqui o corpo de frutificação
E essa parte de cima, denominada chapéu do cogumelo, nós temos alguns esporângios, que são essas pequenas estruturas, que irão liberar os esporos, e os esporos serão responsáveis para a formação de novo indivíduo, né? E aqui nós temos as hifas, como eu havia falado para vocês. O aglomerado de hifas forma um micélio. A reprodução é por meio de esporos. Os esporos, eles irão ser liberados pelo chapéu, porque no chapéu nós temos algumas estruturas chamadas de esporângios que irão liberar os esporos. Continuando sobre os cogumelos e as orelhas de pau. Os esporos são facilmente carregados pelos ventos, e ao atingirem um local adequado, eles originam um novo cogumelo. Gente, ok, sabemos que os esporos eles são leves e o vento pode carregá-los, mas o que é que necessita para que um fungo se desenvolva? Água e açúcar, água e nutriente, né? Esse nutriente importante para o fungo, né? O açúcar. Então, não adianta o fungo ser levado pelo vento se ele não tem o recurso necessário. Então, quando a gente tem disponível o pão, né? Que é um exemplo fácil que vocês podem encontrar na casa de vocês. O pão, o nosso ar, ele já tem uma certa umidade. E o pão, ele contém matéria orgânica. Então, quando chega um esporo que foi levado pelo vento e cai no nosso pão, é um ambiente mais adequado para o desenvolvimento desses fungos, né? As orelhas de pau também são emaranhados de hifa, né? Nós temos aqui 2 exemplos de orelhas de pau, essa primeira imagem, essa segunda aqui também. Recebem esse nome devido ao aspecto de orelhas grudadas à madeira, né? Vocês podem perceber que realmente parecem orelhas. Por isso, nós demos o nome de orelhas de pau. E agora, entrando um pouco sobre ecologia. Eu trouxe um exemplo aqui de uma associação de fungos com outros seres vivos. No caso aqui, eu trouxe as algas, que essa associação ela irá formar os líquens. O que são os líquens, né? Consiste numa associação de um fungo com a alga. Ou outro ser unicelular fotossintetizante. A alga vai realizar a fotossíntese, tá bom? E o produto dessa fotossíntese será um benefício para o fungo. Então, por isso que vai haver essa associação. Aqui é um exemplo, né, dessa associação. Nós temos uma região com muitas hifas e uma camada com algas, que são essas estruturas circulares, tá bom? E esse líquen, ele está preso a alguma madeira, alguma rocha, algum tijolo, tá bom? Na imagem seguinte, vou dar um exemplo para vocês visualizarem, tá bom? E essa associação, ela vai ser importante para quê? A alga, ela vai realizar a fotossíntese e o açúcar produzido na fotossíntese é utilizado no fungo. É utilizado pelo fungo. O fungo, ele vai utilizar o açúcar para a sua sobrevivência, né, o açúcar está sendo disponibilizado pelas algas, e o que o fungo vai dar para as algas? Vai fornecer proteção, como vocês podem ver aqui, há uma camada de hifas protegendo as algas, né, e vai absorver água do meio e sais minerais e disponibilizar para a alga. Então, é uma troca de favores que existem entre os fungos e as algas. Essa associação de líquens, ela é denominada de mutualismo. Há uma vantagem para os dois organismos, são benefícios mútuos, né? Os dois aproveitam dessa associação. Aí aqui eu trouxe algumas imagens. Quando vocês passam por algumas árvores, vocês podem perceber algumas manchinhas, podem ser amarelas, brancas, laranja, verde, azul também, né? E essa relação é chamada de mutualismo, consiste em uma associação com organismos de espécies diferentes,
nós temos aqui o fungo, né, que é de uma espécie diferente das algas, na qual as duas terão benefícios, né? E a importância dos fungos, as vantagens, são importantes para o ambiente, atuando como os principais decompositores, juntamente com as bactérias. Alguns fungos são aproveitados na produção de pães e álcool, né, como eu falei para vocês sobre o vinho, a produção de medicamentos, como no caso da penicilina, alimentação como champignon e certos queijos. Então, além da produção de pães, de bebidas, o fungo também está presente na íntegra, né? Como o champignon, que é um fungo que nós podemos comer, e alguns queijos. E as desvantagens? Existem cogumelos que são venenosos, geralmente aqueles que são mais coloridos, né? Que podem apresentar algum veneno, e os fungos que provocam doenças em plantas e em animais. No nosso caso, as micoses, né, gente? Pode causar destruição de produtos de interesse humano, como, por exemplo, a da nossa alimentação, os pães, né, principal exemplo. Recapitulando, os fungos, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam da matéria orgânica presente no meio, né? E atuam nos ambientes como decompositores. Eles irão decompor a matéria orgânica que no meio ambiente está em forma de uma molécula mais complexa, então eles vão decompor em moléculas orgânicas mais simples para poder absorver aquela matéria orgânica presente no ambiente. Eles podem se reproduzir a partir de esporos, alguns são venenosos, como, por exemplo, o chapéu de sapo, é um tipo de fungo que é venenoso, e alguns são usados na alimentação, como, por exemplo, o champignon, que é o fungo em si mesmo, que é utilizado para alimentação. E também pode ser utilizado na fabricação de queijos, pães, bebidas. E aos que causam doença, por exemplo, ferrugem em folhas de plantas e micose na pele humana, na gente, né? Alguns exemplos de fungos, nós temos leveduras, bolores, cogumelos, orelhas de pau, tá certo? Vamos ver um quadro aqui para a gente fazer umas comparações com protozoários, bactérias, vírus e fungos. Vamos lá. Protozoários são seres unicelulares, apresentam apenas uma única célula, assim como nas bactérias. Os vírus, eles não são considerados células, então eles não possuem nenhuma célula. Os fungos, eles podem ser unicelulares, apresentar somente uma única célula, como também podem ser pluricelulares, apresentarem várias células. O tipo de célula encontrada em protozoários, células eucariontes, que são células que organizam o material genético dentro do núcleo, ou seja, vai possuir um envoltório nuclear compartimentalizando o material genético dos protozoários. As bactérias são procariontes. O que isso significa? Células desorganizadas. O material genético ele está disperso no citoplasma desta célula. Os vírus, ele não tem célula, por isso eu não posso dizer se ele é procarionte ou eucarionte, tá bom? O vírus em si é um material genético que está sendo compartimentalizado por uma camada de proteína. Eu não posso dizer que o vírus é considerado uma célula, porque ele não é, ele é acelular. Os fungos, eles são eucariontes, também são células organizadas, vão possuir envoltório nuclear, compartimentalizando o material genético. A alimentação dos protozoários são seres heterotróficos, não irão produzir seu próprio alimento, então vão depender do meio para a sua alimentação. As bactérias, a maioria também não vai produzir seu próprio alimento, algumas podem fazer fotossíntese, mas a maioria é heterotrófica, não produz seu próprio alimento. Os vírus precisam de uma célula hospedeira para poder
realizar sua alimentação, sua reprodução, tá? Os fungos, eles são heterotróficos, eles não irão produzir seu próprio alimento, eles irão precisar da matéria orgânica presente no meio. Os protozoários, eles irão se reproduzir a partir de fissão ou divisão binária, ou seja, irão precisar de um ser para poder se originar outros seres. As bactérias, do mesmo jeito. Os vírus, eles precisam de uma célula hospedeira para poder realizar a sua reprodução. Os fungos, eles podem se reproduzir por brotamento, esporos, divisão celular. Então, eu trouxe um experimento aqui para vocês darem uma olhadinha. Vocês podem fazer em casa mesmo, tá? Vamos lá. Nós sabemos que os fungos são seres vivos muito presentes no nosso dia a dia, sendo utilizados na alimentação ou mesmo decompondo nossos alimentos. Os fungos são importantes, pois garantem a ciclagem de nutrientes, ou seja, seres que estão mortos, os fungos vão lá e reaproveitam toda a matéria orgânica presente naqueles seres para a sua sobrevivência. Então, eu trouxe aqui a seguir ensinamentos a confeccionar um observatório de fungos, que permitirá que a gente acompanhe o surgimento do mofo ou bolor nos alimentos e há uma maior compreensão do processo de decomposição da matéria orgânica, tá bom? Nesse experimento, vocês podem utilizar um recipiente de vidro com tampa, pode ser um pote de azeitona, por exemplo, tá? Fita adesiva, diferentes tipos de alimentos, como pães, bolachas, frutas e verduras, que geralmente os fungos, eles procuram muito esses alimentos, e água. E como a gente vai construir esse nosso observatório? Inicialmente, você vai pegar o alimento e umidificar com um pouco de água. Pique em pedaços menores os nossos alimentos, como pães e frutas. Depois, coloque-os dentro de um recipiente. É interessante utilizar também alimentos ricos em conservantes. Assim, será possível observar a importância dessas substâncias na conservação dos alimentos, porque se eu pegar um alimento com conservantes, eles vão ser os últimos a crescerem fungos. O ideal é introduzir o material em um recipiente grande, para que a gente possa observar melhor. Os pedaços de comida devem ficar próximos uns dos outros, mas não devem ficar empilhados, para poder permitir que a gente observe o crescimento dos fungos, tá bom? Então, aos poucos, vocês vão observar a decomposição desses alimentos. Ao colocá-los dentro do recipiente, vocês colocam fita ao redor da tampa. Então, é importante, quando vocês estiverem fazendo, colocar uma fita para lacrar esse recipiente, tá bom? Para vocês comprovarem que o fungo, para o crescimento dele, ele não precisa de oxigênio. Daí, a partir do tempo, vocês vão poder questionar, fazer algumas perguntas norteadoras para vocês compreenderem esse crescimento do fungo. Quantos dias se passaram até que os fungos surgissem? Todos os alimentos mofaram na mesma velocidade? Qual o alimento mofou primeiro? Lembra daquela relação de alimentos que possuem conservantes? Eles irão desenvolver fungos somente depois. Então, aqueles que não possuem, o fungo vai crescer com mais facilidade, tá bom? Então, tem algumas perguntas aqui que vocês podem observar, tá certo? E atenção, quando o observatório estiver cheio de fungo, não abram, porque algumas pessoas, até mesmo sem saber, são alérgicas a esses fungos. Então, vocês só vão observar quando vocês conseguirem resolver todas essas perguntas, vocês joguem tudo no lixo. Não abram mais o recipiente, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês. Se você for meu aluno, pode entrar em contato comigo. Então, até a próxima aula.